Os 3 dias de preparação. Quando lá chegamos, Antak disse que iriam aproveitar os 3 dias para me instruir sobre a atualidade arretiana, seu povo, modo de vida, fauna, flora e outros assuntos, para que eu lá chegasse com um resumo geral que facilitasse os levantamentos posteriores. Falou que o Atas estaria o tempo todo comigo e que eles se revezariam para apresentar e comentar cada tema. Iriam realizar as apresentações do geral para o particular, a moda cartesiana terrestre, e começariam com a estrutura do sistema estelar arretiano, a ser apresentado por Satya. Os demais se despediram e prometeram retornar no horário do almoço. Após uma breve descrição do sistema estelar arretiano, cuja imagem estava fixa na tela, Satya informou que partiríamos para lá na noite do 3º dia e que, dali a poucas horas, a nave se deslocaria para o espaço entre a Terra e Marte, onde ficaríamos estacionados até o momento da partida. Em seguida, a imagem adquiriu movimento e durante umas 3 horas assistimos a um vídeo tridimensional, muitas vezes interrompido para explicações de Satya ou para responder perguntas que fiz. Arret era o 4º planeta da estrela central das 3 Marias, na constelação de Órion. Essa estrela, batizada pela astronomia terrestre com o nome de Alnilam, era algumas vezes maior que o Sol, e girando em torno dela havia 12 planetas, alguns com até 7 luas. Um deles era habitado por um povo mais evoluído que o arretiano. Outros 2 tinham um grau semelhante e 3 um grau inferior. Os demais não eram habitados por seres humanos. O planeta era muito parecido com a Terra, com o dobro do seu tamanho, uma população ligeiramente superior a 12 bilhões de habitantes e possuía 3 luas, sendo uma semelhante à nossa e outra com mais que o dobro do tamanho. A terceira era 5 vezes maior e também a mais distante. Ela possuía atmosfera com condições de vida e era habitada por peixes, répteis, animais e pássaros. A cor da atmosfera era de um azul mais forte que a terrestre e o ar mais rico, possuindo 25% de oxigênio. O planeta era constituído por metade de mares e metade de terra firme, dividida em 7 continentes, sendo 5 na zona equatorial e 1 em cada polo. No horário combinado, os demais tripulantes entraram na sala e Antak perguntou se eu não gostaria de tomar um banho de cachoeira. Fiquei surpreso com o convite e, antes da resposta, ele disse que existia uma cachoeira com piscina, lembrando um pouco daquelas existentes no Vale Dourado. Fiquei imaginando como seria o lugar e que roupa iria usar, pois não tinha visto nenhum traje de banho no armário do meu quarto. Eles captaram meu pensamento e começaram a rir. Tentra disse que tomavam banho ao natural e, como eu não tinha esse costume, que não me preocupasse, pois no vestiário havia trajes de banho e que todos iriam usá-los para que eu me sentisse mais à vontade. Chegamos a um vestiário masculino com alguns bancos, armários e compartimentos individuais. Escolhi um calção azul e comecei a mudar de roupa imaginando que tipo de cachoeira com piscina tinham construído na nave. Enquanto isso, meus amigos já estavam prontos e me esperavam. Notei que tinham corpos perfeitos, de musculatura discreta e sem pelos visíveis no peito, braços, axilas e pernas. Comecei a imaginar como seria o corpo das mulheres e novamente começaram a rir. Pedi desculpas e Salino, com seu jeito brincalhão, falou que eu não deveria tentar inibir pensamentos extremamente comuns e arraigados na mente dos povos da Terra,
cujos costumes eles conheciam e entendiam muito bem. Disse que logo que chegasse a Arrete, iria me acostumar com o modo de vida do seu povo e iria pensar e agir naturalmente, sem precisar me esforçar como fazia naquele momento. Todos disseram algo parecido, com o objetivo de me deixar à vontade e sem preocupações com qualquer tipo de pensamento que surgisse em minha mente. Apesar de continuar envergonhado, comecei a admirar aquelas pessoas pela sua pureza, maneira de agir e de compreender tão bem aqueles que não pensavam e não agiam como eles. Salino passou o braço pelo meu ombro e foi caminhando comigo até a porta que dava acesso à cachoeira. Pediu para fechar os olhos e só abrir quando ele falasse. Ao abrir, minha surpresa foi enorme. No lugar de um ambiente de aspecto artificial, existia um enorme espaço com pequenas árvores, pedras, plantas, flores, arbustos, grama, poltronas, mesas e uma belíssima cachoeira que caía em uma grande piscina. A água era realimentada por bombas especiais, depois de passar por um processo de filtragem e normalização do pH, tornando-a tão pura como as nossas melhores águas minerais. A piscina tinha formato retangular, com uns 15 metros de largura e o dobro de comprimento. As bordas eram irregulares e seguiam contornos de pedras que avançavam ou recuavam. O fundo era formado por areia e pedras, com profundidade máxima de 3 metros. O teto abobadado era transparente e o ambiente estava iluminado por uma luz solar que destacava as cores das pedras. Notei Tali e Satia nadando na superfície e Tentra submersa. Depois de uns 2 minutos conversando com Salino sobre aquele local, comecei a ficar alarmado com o tempo que ela estava sob a água. Ele me tranquilizou dizendo que os arretianos podiam mergulhar durante 5 a 7 minutos e que alguns o podiam por um tempo maior. Falou que apreciavam os esportes aquáticos e eram bons nadadores, como eu estava observando. Enquanto isso, Tentra saiu da piscina e me abraçou pelas costas. Não me assustei porque seu corpo não estava gelado. Sorridente como sempre, disse que a água era igual à terrestre, que estava na temperatura do corpo e me convidou para experimentá-la. Dizendo que eu não gostava de pular, ela me levou a um local com uma profundidade próxima de 1 metro, onde havia algumas pedras que chegavam à superfície. Curioso, perguntei como sabia desse meu costume e ela respondeu que acompanhava minha vida há muito tempo, pois os verdadeiros amigos nunca se esqueciam daqueles que amavam. Ensaiei algumas braçadas sem me distanciar das pedras e, quando novamente fiquei em pé, todos estavam na piscina. Alguns nadavam na superfície ou submersos e outros estavam na cachoeira tomando uma ducha sobre uma plataforma de pedra. Tentra me convidou para nadar até lá e garantiu que estaria por perto para me ajudar em qualquer dificuldade. Comecei a nadar do meu jeito desajeitado, ainda mais se comparado com a elegância e o estilo de campeões dos meus amigos. Cheguei à plataforma sem dificuldades, pois meu preparo físico tinha melhorado escandalosamente. Após uma deliciosa ducha sob a cachoeira, Tentra me mostrou o espaço que existia atrás da água. Lá havia um ambiente com a largura de 1 metro e um banco esculpido na rocha, onde era possível sentar confortavelmente e massagear os pés. Depois de uma nova ducha, sentei na beira da plataforma pensando em como tinham construído aquele local maravilhoso e tão natural. Antak e Tentra se aproximaram e sentaram-se ao meu lado. Falaram sobre aquele ambiente denominado como Sala das Águas e o que ela significava para eles durante as longas viagens.
Disseram que ela e a sala do horto eram os lugares onde relaxavam, meditavam e batiam longos papos durante as viagens. Antak disse que após o almoço iríamos conhecer o outro local e, em seguida, mergulhou durante alguns minutos. Tentra explicou que o fôlego deles para mergulho dependia mais do controle mental que do condicionamento físico. Também falou que os olhos arretianos tinham uma constituição que permitia ver com nitidez sob a água e que os meus tinham a mesma estrutura, pois meu corpo estava totalmente adaptado às condições de vida em seu planeta. Garantiu que eu poderia ficar submerso mais de 1 minuto na primeira tentativa e que esse tempo aumentaria gradativamente. Seguindo suas recomendações, mergulhei acompanhado por ela e Salino, um de cada lado. Quando emergi, ela me parabenizou e disse que ficamos submersos por quase 2 minutos. Fiquei espantado com o meu novo fôlego e me animei a continuar o treinamento. Durante uma meia hora, revezei o tempo entre mergulhos e conversas com meus amigos até sairmos da piscina, quando Tentra informou que fiquei mais de 2 minutos submerso e estava progredindo rapidamente. Voltamos ao vestiário, mudamos de roupas e fomos ao restaurante. As frutas, os sucos e as cápsulas eram de espécies diferentes, um pouco mais leves, pois o organismo requeria menos calorias na parte da tarde. Novamente notei que comiam pouco. Como algumas frutas pareciam ter sido colhidas naquela manhã, perguntei se eram produzidas na sala do horto. Tentra explicou que elas estavam armazenadas há uns 25 dias em um equipamento que não utilizava o frio como meio de conservação e mantinha os alimentos em condições naturais por diversos meses. Quando terminamos, saímos para conhecer outro local muito interessante. A sala do horto tinha dimensões semelhantes ao da sala das águas, era um pouco mais comprida e possuía o mesmo tipo de teto. Era uma pequena floresta com muitas árvores, trilhas e locais gramados, circundados por flores de várias espécies. Neles havia poltronas suspensas que reclinavam e ofereciam um grande conforto, substituindo as nossas redes com muitas vantagens. Caminhamos um pouco para conhecer o local e depois Tentra ensinou como ajustar as poltronas ao meu gosto. Conversamos sobre a situação atual da Terra e sobre os acontecimentos previstos para o final do seu ciclo evolutivo. As informações não aumentaram em nada os meus conhecimentos, especialmente quanto a datas. Mais tarde, Antak disse que o horário de almoço tinha terminado e que estava na hora da aula sobre a geografia, a flora e a fauna a ser monitorada por Salino. Era uma continuação da anterior e ocuparia o restante da tarde. Chegando à sala, Salino alertou que aquela sessão sobre a geografia, a fauna e a flora, apesar de longa, seria uma das mais resumidas de todas, dada a abrangência e a variedade dos temas envolvidos. Disse que eu teria acesso a muitos outros detalhes durante as viagens, passeios e visitas que faríamos em Arrete durante mais de 30 dias. Mesmo assim, os vídeos e as explicações de Salino transmitiram um vasto conjunto de informações sobre o planeta. Seus mares eram menos salgados e os rios eram de água doce como os nossos, ambos com muitas espécies de peixes e de vegetação aquática. Além de grandes ilhas fluviais, havia ilhas marítimas com área superior a 500 km². O relevo era bem menos acidentado que o terrestre, predominando as planícies. As montanhas raramente ultrapassavam a altura de 1.000 metros em relação às planícies em que se situavam, as quais, em geral, estavam a 500 metros acima do nível do mar. Em Arrete não existiam desertos ou geleiras.
As chuvas eram leves, bem distribuídas, sem ventanias, raios ou trovões e ocorriam quase sempre à noite, sob comando dos arretianos. A temperatura dos continentes polares girava em torno de 15 graus centígrados e nos demais variava de 18 graus nos extremos polares a 25 graus na zona equatorial. O clima geral era uma mistura de outono e primavera dos nossos países tropicais. A vegetação era semelhante à nossa, predominando o verde azulado das matas e um tom mais claro nas planícies. As flores apresentavam múltiplas cores, mais vivas e brilhantes. A maioria dos pássaros eram canouros e de pequeno porte. Assim como os animais, não receavam os arretianos e atendiam prontamente aos seus chamados. Os animais e os pássaros não eram carnívoros e apresentavam, como as espécies vegetais, uma quantidade e variedade bem menor que a terrestre. Os arretianos respeitavam e os consideravam como irmãos de um reino anterior e os tratavam com muito amor, para que evoluíssem e atingissem mais rapidamente a individualização no reino humano. Lá não havia mosquitos, baratas, ratos, cobras e outros seres que aqui consideramos como nocivos. Tentra chegou no final da aula e nos acompanhou até a Sala das Águas, sem nada dizer a respeito do novo personagem que lá encontramos. Era Otíbio, o ministro das Relações Exteriores de Arrete. Ele estava retornando de uma missão diplomática em Marte e aproveitou para fazer a visita. Parecido e com o mesmo tipo físico de Salino, logo demonstrou que também era muito bem-humorado e brincalhão. Assim que fui apresentado, ele disse que sabia da minha presença na nave e que Antaque e os demais tinham feito um relatório a respeito dos meus progressos, citando alguns momentos hilariantes, como o teste que realizei em meu novo corpo. Falou que estava feliz com o nosso encontro e que, após o jantar, iríamos conversar sobre trabalho, pois aquele era um momento de relaxamento. Em seguida entrou na piscina e nós o imitamos. Tomamos ducha, nadamos, mergulhamos e jogamos conversa fora, durante quase 1 hora, ficando evidenciado que Otíbio era uma pessoa simples e acessível como os demais. Apesar de ser o responsável pelo relacionamento interplanetário do governo central, ele não demonstrava essa sua posição. Em uma conversa posterior, Tentra informou que em Arrete não existem classes sociais e todos são tratados igualmente, com os mesmos direitos e deveres. Tampouco existe o nosso conceito de hierarquia ou de chefia. Os seres de maior adiantamento espiritual ou de maior responsabilidade social são os que mais se esforçam para melhor servir, compreender e ajudar aqueles que ainda não atingiram o nível deles. Ela lembrou o caso de Jesus, servindo e se sacrificando na cruz para dar o exemplo e possibilitar a evolução espiritual da humanidade terrestre. Após o banho, fomos para o restaurante, onde se repetiu a cena anterior, desta vez com frutas mais aquosas, sucos naturais e as indispensáveis cápsulas. Tentra explicou que à noite a alimentação era mais leve, pois o nível energético requerido era menor e citou um ditado também conhecido na Terra. De manhã devemos comer como um rei, à tarde como um príncipe e à noite como um mendigo. No caminho para o nosso local de descanso, fui conversando com Otíbio e perguntei como chegou a Sol 4. Ele respondeu que foi teletransportado de sua nave e que ela poderia ser vista da sala do horto. Batizada como Amizade, tinha o mesmo formato da nossa e dimensões bem maiores. Assim que começamos a observá-la, um conjunto de luzes de várias cores começou a piscar em um ritmo musical,
e Otíbio disse que a tripulação estava nos cumprimentando e desejando sucesso ao nosso trabalho. Logo elas diminuíram a intensidade até restar somente as luzes iniciais. Sentamos no círculo central e Antak iniciou a conversa falando sobre Otíbio, seu trabalho em Arrete e em outros planetas da nossa zona galáctica. Depois de dizer que ele tinha um convite a me fazer, passou-lhe a palavra. Otíbio fez alguns comentários sobre a fala de Antak e disse que Arturo, o presidente do governo central, pediu que me convidasse para uma reunião às 3 horas da tarde do dia do nosso desembarque, mantendo a outra, que aconteceria no meio da minha estada no planeta. Em seguida, perguntou se poderia levar minha resposta favorável a Arcturo. Fiquei observando Otíbio sem nada dizer, pois estava espantado com o convite e com a pergunta. Ele a repetiu e eu, ainda confuso, falei que ficaria aguardando a reunião com grande expectativa. Ele esclareceu que fez a pergunta em respeito ao meu livre-arbítrio e enfatizou que jamais fariam qualquer coisa sem o meu consentimento. Disse também que Arturo era o primeiro e maior cumpridor dessa lei. Pedi para ele falar um pouco sobre Arturo e ouvi atentamente o que ele disse com relação à simplicidade, respeito, justiça, abnegação, bondade e amor que vinha manifestando aos arretianos nos últimos 80 anos do seu governo. Seu modo de ser era igualmente reconhecido e retribuído pelo povo, que o amava profundamente e o respeitava como um pai que se sacrificava pelos filhos. Ele era o sacerdote que cumpria e ensinava a lei divina e o rei que governava com justiça e sabedoria. Otíbio me pediu para aguardar com tranquilidade o momento da reunião e para ver Arturo como uma pessoa igual aos meus demais amigos e não como o supremo mandatário de seu planeta. Em seguida, falou que precisava retornar à amizade e partir para Arrete. Dizendo que logo nos encontraríamos, se despediu e saiu com Antak e Salino, com destino à cabine de comando, onde seria teletransportado. Os dois retornaram uns 10 minutos depois e me pediram para observar a despedida da amizade. As luzes coloridas voltaram a piscar enquanto ela se afastava lentamente. Após uns 2 minutos, elas se apagaram e seu escudo protetor ficou visível e começou a brilhar, até não se distinguir mais a nave. Tudo desapareceu após um clarão semelhante a uma explosão, e Antak comentou que a amizade já havia saído dos limites do sistema solar e estava a caminho de Arrete. Continuamos conversando sobre Otíbio, Arcturo, o governo central e o trabalho deles na Sol 4. Fiquei sabendo que Otíbio era tio de uma vizinha de Tentra que eu iria conhecer, a qual trabalhava junto e era muito amigo de sua filha Vércia. Já passava das 9 horas quando Antak disse que tinham que tomar algumas providências e que depois iriam dormir. Oatas e eu os acompanhamos até a entrada da cabine de comando e depois fomos para a antessala dos nossos quartos. Lá tomamos suco de frutas e conversamos por quase 1 hora. Falei a maior parte do tempo, enquanto Oatas ouvia, fazia algumas colocações ou respondia às minhas perguntas. Além de ter falado sobre várias coisas que aconteceram naquele dia, eu estava preocupado em controlar meus pensamentos, pois eram facilmente captados por ele e pelos tripulantes. Além daquilo que Salino, Antak e Otento falaram no vestiário da Sala das Águas, a conversa me deixou mais aliviado. Antes de ir para o seu quarto, Oatas forneceu outras informações sobre os controles da cama e do equipamento de áudio e vídeo. Depois de tomar banho e mudar de roupa, deitei ouvindo a canção da América e comecei a relembrar as cenas e acontecimentos daquele dia.
Quando ouvi os acordes da Ave Maria, uma sensação de paz me invadiu e logo adormeci. Após o banho, fui com Oatas para o restaurante, onde nossos amigos nos aguardavam para a refeição matinal. Quando terminamos, Antak disse que teríamos 1 hora de descanso e depois eu iria assistir a 2 sessões de vídeo naquela manhã e a outras 2 à tarde. O primeiro seria apresentado por ele e versaria sobre a forma de governo e o sistema financeiro. O segundo, monitorado por Tentra, seria sobre a família e o relacionamento amoroso. À tarde, Tali apresentaria uma visão geral dos sistemas de educação, saúde e lazer. Otento fecharia o dia com os sistemas agrícola e industrial. Fomos para a sala do horto e conversamos sobre os temas do treinamento do dia e sobre Vércia, a filha de Tentra e Salino. Depois, Antak, Oatas e eu fomos para a sala de aulas e os demais foram se ocupar com seus afazeres na nave. A rotina daquele dia seguiu o padrão do anterior, com períodos de lazer na sala das águas e descanso na sala do horto. Os temas apresentados me permitiram começar a entender o modo de vida e os motivos da felicidade dos meus amigos e do povo arretiano. A aula sobre a forma de governo e o sistema financeiro revelou aspectos interessantes daquela sociedade planetária. Em Arrete falavam uma única língua e lá não havia países, estados, municípios e proprietários de terras. O governo central era um organismo planetário que atuava como uma corporação empresarial, simples, ágil e objetiva. Seus componentes não concorriam entre si e todos trabalhavam para atingir os objetivos da corporação, sem visar poder, salários, carreiras ou promoções. Trabalhavam por prazer naquilo que gostavam e que sabiam fazer melhor, pois, independente do que faziam, tinham os mesmos direitos e obrigações sociais. Lá não circulava nenhum tipo de moeda e ninguém recebia qualquer remuneração pelo trabalho no horário padrão. Também não pagavam por nada que fosse necessário, como alimentação, habitação, vestuário, saúde, educação e lazer. Para ter acesso a bens não essenciais, como veículos ou aparelhos de som e imagem, utilizavam as horas extras, e tanto o presidente como um jardineiro necessitam da mesma quantidade dessas horas para adquirir o mesmo bem. O horário de trabalho padrão era de 6 horas diárias, em 2 períodos de 3 horas, das 8 às 11 e das 14 às 17. O expediente semanal era de 5 dias, durante 6 meses por ano. Se trabalhassem mais, produziriam bens em quantidade superior às necessidades da população do planeta. Trabalhavam 1 mês e tiravam férias no outro, quando eram substituídos pelos que descansaram no mês anterior. As férias eram utilizadas para atividades turísticas, culturais, educativas e, principalmente, para contatos com os habitantes de outras regiões do planeta. O presidente do governo central, seus 12 ministros e outros administradores do alto escalão tinham um regime de trabalho diferente e raramente tiravam mais que 2 meses de férias por ano. Nos hospitais, centros de lazer e outras atividades essenciais, o trabalho era ininterrupto, com revezamentos a cada 6 horas. A palestra de Tentra sobre a família e o relacionamento amoroso foi a mais difícil de ser compreendida ou aceita pela mente terrestre. Em Arrete, os casais se uniam por laços de afinidade pura, a ponto de exercerem a mesma profissão e trabalharem juntos durante toda a vida, como era o caso dos tripulantes. Assumiam esse compromisso antes do nascimento e, aos 7 anos,
já sabiam se iam se casar e com quem. O namoro começava nessa idade e tinha a conotação de uma grande amizade. O casamento ocorria em uma cerimônia simples celebrada pelos seus pais. Na volta das férias nupciais, a lua de mel arretiana, o casal recebia uma casa mobiliada e equipada no local que escolheram para viver e trabalhar. Os filhos, além do respeito e dos fortes laços que os uniam aos seus pais, também eram considerados filhos de todos os arretianos e, quando começavam a frequentar escolas, podiam até morar por longos períodos em uma outra casa. O relacionamento amoroso era um conceito que apresentava sérias dificuldades para ser compreendido pela mente terrestre, centrada no sexo e no orgasmo físico, independente da afinidade entre os parceiros. Lá, essa parte do relacionamento entre casais era muito diferente. A mulher não tinha menstruação e a ovulação, seguida de uma relação sexual física, só acontecia quando o período era propício para o nascimento de um filho ou filha. Porém, mesmo com 200 anos de idade, os casais podiam realizar aquilo que chamavam de entrelaçamento energético, o qual levava a um orgasmo espiritual muito superior ao físico. Podiam realizá-lo sempre que o desejassem, mesmo que separados por milhares de quilômetros. O processo não tinha nenhuma limitação, pois ocorria em um outro plano enquanto os corpos físicos dormiam. Os casais arretianos realmente faziam e sentiam amor, semelhante à sensação de abraçar e beijar a filha ou filho querido, potencializada dezenas de vezes. A aula sobre os sistemas de educação, saúde e lazer, apesar de resumida, transmitiu informações muito interessantes. Entre os 3 e os 7 anos, as crianças adquiriam, gradativamente, a memória de suas experiências passadas e daquilo que vieram fazer no planeta. Aos 7 anos estavam intelectualmente aptas para realizar trabalhos que desenvolveram em vidas passadas, especialmente na anterior. Por essa razão, lá não havia cursos de alfabetização. Nessa idade e por sua livre escolha, quase todos frequentavam cursos de informação sem currículo mínimo, presença obrigatória ou certificados de conclusão. Também podiam não frequentar esses cursos até os 14 anos, quando começava a fase de formação profissional para o trabalho que vieram executar. Nessa idade, os jovens tinham acesso a cursos de capacitação como medicina ou engenharia, dentre outros. Escolhiam livremente a escola, o curso e as cadeiras que julgavam necessárias à sua formação. O acesso não dependia de vestibulares, bastando o registro de sua decisão no período letivo anterior. As avaliações eram realizadas pelos próprios alunos e, na conclusão do curso, não recebiam certificados. Em Arret, valorizavam as qualidades reais ou espirituais de cada pessoa. Bastava ela dizer que estava capacitada para o trabalho, que ninguém perguntava onde e quando aprendeu ou como se preparou, pois ninguém trabalhava em algo que não gostava e que não pretendia executar com perfeição. Quando julgavam necessário outros conhecimentos para melhor desempenhar seu trabalho ou missão, ingressavam em escolas de especialização e alguns ainda frequentavam cursos avançados em planetas mais evoluídos. O sistema de saúde era totalmente preventivo e estava apoiado na manutenção de um corpo saudável através da alimentação correta e da prática de esportes, os quais objetivavam apenas exercitar o corpo e a mente. Nos centros médicos existentes em cada cidade,
as poucas cirurgias eram realizadas com a ajuda de sofisticados aparelhos e quase sempre no corpo vital da pessoa, sem cortes ou contatos físicos. O arretiano não ficava doente e vivia saudavelmente até os 200 anos com uma energia juvenil. Morria por vontade própria, alguns dias ou meses após o término do trabalho que vieram realizar no planeta. Quando chegava esse momento, despediam-se dos amigos e familiares, dormiam e não acordavam mais. Os hospitais eram mais maternidades do que outro tipo de clínica. O parto era natural, sem dores e realizado dentro de uma piscina especial. A operação cesariana era muito rara e utilizada somente quando existia risco de vida para a mãe ou para o bebê. Os arretianos faziam check-up diário e a maioria deles mais de uma vez por dia, sempre que utilizavam a cabine de teletransporte. Ela realizava esse procedimento automaticamente e, quando constatava alguma anormalidade, o sistema de saúde convocava o usuário e resolvia o problema na fase inicial, de uma maneira rápida, segura e indolor. O lazer era a atividade mais importante no planeta e incluía a música, o cinema, o teatro, a dança, os jogos de salão e outras práticas, predominando os esportes aquáticos como a natação e o mergulho. Lá tudo era praticado sem competição e, portanto, não existiam campeonatos ou torcidas organizadas. Também não praticavam esportes como futebol, basquete e vôlei, dentre outros de natureza competitiva. O objetivo do esporte era apenas exercitar e manter o corpo e a mente sadios. O sistema agrícola, além de fornecer a base de sustentação da vida, colocava os arretianos em estreito contato com a natureza, a qual muito admiram e respeitam. A maioria das cidades eram agrícolas e ficavam localizadas no centro das áreas de cultivo, como se fossem agrovilas. Raramente comportavam mais de 18.000 habitantes e produziam uma grande variedade de frutas, alguns legumes e verduras e poucos cereais. Parte da produção era destinada à alimentação em estado natural e a outra ao processamento industrial. Como o clima do planeta não apresentava variações sensíveis, quase todas as regiões produziam de tudo. As cidades industriais eram maiores e algumas chegavam a 50.000 habitantes. Umas só produziam equipamentos básicos ou matérias-primas e outras as transformavam em utilidades para a vida planetária, desde pequenos objetos até grandes naves intergalácticas. O complexo agrícola e industrial era bem distribuído em todo o planeta, sem privilégios para nenhuma região. Os trabalhos pesados ou repetitivos eram executados por máquinas e robôs de diversos tipos e habilidades. Durante o descanso matinal na sala do horto, Antak fez uma rápida exposição dos temas das 4 aulas do dia. Satya apresentaria os tipos de naves de transporte e o sistema de distribuição. Tentra se encarregaria do urbanismo e Tali complementaria seu tema anterior, falando das artes e espetáculos. Ele iria concluir o treinamento falando sobre o sistema religioso. Depois iniciamos a programação daquele dia maravilhoso e cheio de novidades como os 2 anteriores, tanto com relação aos temas tratados como pela agradável surpresa que tivemos na última aula. Elas continuaram até o final da noite. Em Arret havia 7 classes de naves de transporte e todas apresentavam a forma de um charuto achatado ou uma elipse, cujo comprimento era sempre o triplo da largura ou o quádruplo da sua altura. Além dos tipos básicos abaixo, fabricavam outras com vários formatos,
voltadas para a execução de serviços especiais ou para transporte em locais específicos, como parques, canteiros de obras e centrais de abastecimento. As grandes naves do tipo 1, com 1.368 metros de comprimento, 456 de largura e 342 de altura, eram utilizadas para viagens na Via Láctea ou a outras galáxias. Elas raramente desciam nos planetas visitados e normalmente estacionavam em órbitas elevadas. O contato com o solo era realizado por naves do tipo 4 ou menores, abrigadas em seu interior. As naves do tipo 2, como a Amizade, tinham 456 metros de comprimento, 152 de largura e 114 de altura. Eram utilizadas para transporte de cargas e para lazer turístico na Via Láctea ou regiões dela. As naves do tipo 3, como a Sol 4, com 144 metros de comprimento, 48 de largura e 36 de altura, eram utilizadas para viagens em regiões da Via Láctea, com a mesma autonomia e recursos de navegação das naves do tipo 2. Elas também eram utilizadas para transporte de cargas dentro e fora da atmosfera arretiana. Para o transporte de cargas a qualquer região do planeta ou do sistema estelar arretiano, havia as naves do tipo 4. Elas tinham uma largura de 24 metros, altura de 18 e um comprimento de 72. Podiam dar uma volta em arrete em menos de 10 minutos e, fora da atmosfera, sua velocidade era espantosa. As naves do tipo 5 eram utilizadas para o transporte de cargas e de passageiros em viagens turísticas a qualquer lugar de Arrete ou de seu sistema estelar. Tinham 12 metros de largura, 9 de altura e 36 de comprimento. Dentro da atmosfera e fora dela, seguiam o mesmo padrão de velocidade das naves do tipo 4. Como o tipo 6, existia uma nave medindo 8 metros de largura, 6 de altura e 24 de comprimento. Era o ônibus arretiano, por ser largamente utilizada no transporte de passageiros para qualquer região do planeta, incluindo colônias marítimas, estações orbitais e satélites naturais. A última nave media 2 metros de largura, 1,5 de altura, 6 de comprimento e era conhecida como veículo do tipo 7, ou de transporte familiar e individual. Era o único lá existente para essa finalidade e seu modelo básico era diferenciado apenas pelas cores do seu interior e pela sua pintura externa, algumas uma verdadeira obra de arte. A distribuição de bens para a população era realizada em estabelecimentos semelhantes aos nossos supermercados. Os arretianos tinham acesso a eles através de duas formas distintas. O primeiro caso, em que os direitos eram iguais para todos, envolvia uma infinidade de produtos necessários à sobrevivência, bem-estar, conforto e qualidade de vida, como alimentos, vestuário, equipamentos e utensílios domésticos, roupas e guarnições, dentre outros. Para obtê-los, bastava ir a um supermercado, registrar a saída dos produtos nos inúmeros terminais de leitura lá existentes e levá-los para casa sem necessidade de pagamento. O segundo caso envolvia os bens não essenciais, como equipamentos de som ou imagem, cabines de teletransporte e veículos do tipo 7. Para obtê-los, o interessado dirigia-se a outro tipo de estabelecimento, onde se identificava e retirava o bem que estaria à sua disposição em até 2 semanas após a escolha do tipo, cor ou modelo, desde que tivesse o crédito necessário em horas extras. Também podia recebê-lo como presente de casamento de seus pais ou padrinhos que tivessem o respectivo crédito.
As cidades arretianas eram cuidadosamente planejadas para facilitar o relacionamento, a convivência comunitária e o aproveitamento das horas de lazer. As avenidas eram muito largas e possuíam um canteiro central arborizado e florido. Nelas, a cada 100 metros, havia ambientes circulares destinados a atividades culturais e recreativas. As ruas secundárias não tinham canteiro central, mas eram largas, arborizadas e floridas. Ambas eram destinadas exclusivamente a pedestres e eram revestidas com pedras planas e um tipo de grama japonesa. As residências apresentavam 7 tipos de plantas e uma área construída que variava em função da quantidade de quartos. Podia ter de 2 a 5 dormitórios e de 100 a 210 metros quadrados. Quase todas eram térreas e apresentavam amplas varandas em sua volta. O material básico empregado nessas construções era a madeira, combinada com resinas plásticas e fibras minerais, como a de vidro. Os terrenos residenciais tinham 50 metros de lado e eram impecavelmente gramados e arborizados. As habitações eram posicionadas do centro para a frente e, na junção dos 4 terrenos que formavam cada quadra, existia uma piscina com cachoeira, escorregador e outros equipamentos de lazer comunitário. Um conjunto variável de quadras formava um bairro e cada um deles era constituído por residências de mesmo formato e mesma quantidade de quartos. As cores externas eram variadas, predominando os tons claros. A visão das quadras e dos bairros, além de muito bonita, era um espetáculo de cores, árvores e flores. Os prédios públicos, como teatros, cinemas e supermercados, eram identificados pelo seu formato e cores peculiares. Eles obedeciam a outro padrão de construção e raramente tinham mais que 2 andares. O prédio mais alto de Arrete era o Palácio da Harmonia, com 28 andares, onde ficava instalado todo o primeiro escalão do governo central do planeta. Ele era muito bonito, tinha a forma piramidal e sua base era formada por uma estrela de 8 pontas. Externamente, era uma impressionante estrutura de cristal dourado com um topo azulado, onde se localizava o gabinete de Arturo. Apesar do baixo índice de incremento populacional, o Ministério da Habitação sempre construía novas cidades, mas para manter um padrão de idade média das edificações em torno de 200 anos, equivalente à expectativa de vida da população. As artes e espetáculos foi um tema que apresentou menos novidades, pois a música, o teatro e a dança, em diferentes graus de manifestação, existiam em planetas de todos os graus evolutivos. Porém, em Arrete, a música era tão popular que era impossível encontrar uma pessoa que não dominasse pelo menos um instrumento musical, os quais eram muito parecidos com os nossos. A dança clássica era muito popular e também a de salão, no estilo praticado em nosso planeta na época das grandes orquestras. O teatro utilizava avançados recursos de cenografia e o cinema, em 3 dimensões, era apresentado em grandes telas côncavas, semelhantes às da Sol 4, as quais reproduziam a realidade de uma forma assustadora, pois até os odores, o frio e o calor eram sentidos pela plateia. Apesar de terem recursos parecidos em suas casas, os arretianos preferiam assistir a filmes em locais públicos, tanto pela oportunidade de contato e convivência com outras pessoas, como pelas palestras que sempre ocorriam antes de cada espetáculo. Também assistiam a filmes e documentários realizados em outros planetas, inclusive na Terra. A aula sobre o sistema religioso contou com a presença dos demais tripulantes e, antes de iniciar,
Antaque fez uma breve oração, após a qual observamos uma luz dourada que se transformou na imagem de Jesus. Antes que se desfizesse, foi possível ouvi-lo dizer que estava satisfeito com o trabalho em andamento e que sempre estaria conosco. Todos se emocionaram e Antaque fez alguns comentários sobre a admiração do povo arretiano por aquele ser maravilhoso. Dentre outras coisas, disse que Jesus, em várias ocasiões, foi o guia de Arreloim, o Messias de Arrete, como Jesus o era da terra. Depois, Antaque falou sobre a religiosidade do seu povo, a qual atendia plenamente aos princípios básicos que Jesus veio demonstrar e ensinar em nosso planeta. Ao mesmo tempo em que ninguém era ligado a uma corrente religiosa, todos amavam o próximo como a si mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Lá não havia templos ou igrejas e nem pessoas como padres, pastores ou rabinos. Porém, antes de qualquer espetáculo cultural, sempre ocorriam palestras de cunho filosófico, proferidas por membros do governo central ou por cidadãos comuns. Os arretianos adoravam essas palestras, onde sempre ocorriam fenômenos como aquele que acabávamos de presenciar.